Até, Romane, eu quero também falar com você sobre quem eu sou como empresária. E eu acredito que quem eu sou como empresária tem também uma força gigante em quem eu sou, no meu amor a Deus, no meu amor às pessoas que passam por mim. Para quem não conhece, pessoal, a minha mãe, ela é sócia também lá na Agrícola. Além disso, ela montou uma loja, depois montou uma filial dessa loja. Foi uma pessoa que eu vi esse desenvolvimento, uma pessoa super empreendedora, que abriu muito a minha visão e que, além disso, ela faz a gestão de outros negócios, desde aluguel e outras coisas que você faz. Tem a Santa Terezinha, que é a loja de imagens. Até para entender um pouco mais como que começou esse espírito empreendedor em você, como que isso veio surgindo e qual você acredita ser pontos que a sua espiritualidade foi fortalecida e como ela te ajudou nos seus empreendimentos? Eu acredito que é a cada amanhecer colocar a minha vida mesmo no coração de Jesus. Isso é muito forte em mim. Eu acordo, eu coloco a minha vida no coração de Jesus. Eu tenho aí a Santa Ceia lá em casa, assim, eu vou lá, olho para a imagem e falo, Senhor, eu coloco a minha cabeça, os meus ouvidos no seu coração. Eu coloco a cabeça, os ouvidos do Romane e da Lorena, da Lohane e do Luiz Adriano, da Rayane e do John, no seu coração. Que eles possam levar luz e amor às pessoas que por eles passarem. E eu acredito que é um conjunto. Eu coloco, eu vou trabalhando isso dentro de mim, no dia a dia, nas coisas que vai acontecendo. E as coisas vão... E eu acredito que ele vai conduzindo. Porque eu acredito que aí ele vai conduzindo, sabe? Porque é incrível, gente. Quando eu casei, mudei para São Gotardo. Quando foi para mim mais Zulu casar, ele falou para mim assim, Sirlene, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa. Mas eu tenho dinheiro para comprar um lote. Ou a gente aluga uma casa e compra móveis com o dinheiro do lote. Eu falei, então vamos comprar um lote, né? Aí nós compramos um lote que tinha uma casinha, um barraco no fundo desse lote. E nós fomos morar nesse barraco do fundo. Você nasceu nesse barraco do fundo. E aí estava muito difícil, a situação financeira estava muito difícil. Mas é muito interessante, gente, porque o que eu vou falar para vocês é assim. Eu era tão feliz como eu sou hoje, porque eu acredito que tudo está dentro de nós. Era maravilhoso, todas as tardes o Lu chegar do serviço, da roça. O Lu trabalhava na roça de funcionário, na roça de... um funcionário nem de mais alto grau lá como funcionário. Ele chegava todo sujo em casa, trabalhava na roça mesmo. E o dinheiro dele não estava dando para manter a casa. E foi bem pouquinho tempo de casado, nós percebemos assim, o dinheiro dele não vai dar para manter nossa despesa. Aí eu decidi que eu precisava trabalhar, a gente tinha uns 6 meses de casado. E eu fui dar aula particular. Eu comecei dando aula particular. E eu dava aula particular lá em casa, nessa casinha. Gente, não foi uma coisa, assim, extraordinária. No instante mesmo, em poucos meses, eu estava ganhando 10 salários mínimos. Que para nós era muito naquela época. Foi uma coisa muito assustadora para nós na época, assim, sabe? Nós falamos, o que é isso? Aí todo mundo era meus alunos de aula particular. E eu amava, meu Deus do céu. Era como se o Lu saísse de manhã para a roça e voltasse de manhã, porque o tempo voava. E os meninos ficavam lá em casa o dia inteiro. Eu tinha uma turma na parte da manhã, outra turma na parte da tarde. E os pais passaram a deixar esses meninos tudo comigo. E aí eu cuidava desses meninos tudo. E lá em casa virou assim, parecia não era uma creche, que era maiores, todos eram maiores. Eu tenho um maior carinho por cada um deles, até hoje. Hoje eles são adultos, têm todas as grandes profissões. Eu amo eles, são muito especiais no meu coração. E foi um tempo magnífico. Mas aí, eu dei aula particular para eles por uns... E eles foram crescendo, né? E foi muito interessante que eles cresceram comigo. E eles não queriam ir embora, não. Gente, os que estiver aqui vão saber.
Eles iam embora e iam para a escola. Eles chegavam da escola, eles iam direto lá para casa. Eles não queriam ir embora. E aí passou o tempo e era muito interessante, porque como eles ficavam comigo o dia inteiro, o tempo inteiro depois da escola, eu não tinha ajudante em casa. Eu lavava suas fraldinhas, um estendia a fraldinha, o outro varria a casa, a hora que acabava, ninguém queria ir embora, todo mundo ficava lá em casa. Então foi um tempo muito especial e maravilhoso. A gente fazia comida junto, eu com esses meninos, tudo. Então foi um tempo muito, muito especial. Aí depois, que também foi aí, nós somos ganhando dinheiro assim. Aí o Lu também passou a ganhar bem. E aí nós resolvemos que nós ia construir na frente, lá no lote, né? E, gente, pensa numa peleja para construir na frente desse lote. Eu mais o Lu, ele trabalhava numa roça e ele andava num caminhãozinho. Eu lembro que tinha um caminhãozinho. E o patrão dele deixava 2 vezes na semana a gente ir para Belo Horizonte vender coisas de horta. Nós comprava as coisas de horta, colocava na caminhonetinha e levava para Belo Horizonte. Nós dois. Mesmo eu dando aula particular. E passou a ser bem bom esse negócio, sabe? E a gente não queria deixar vocês sozinhos. Então, o que a gente fazia? A gente esperava vocês dormirem à noite, saía de tarde da noite, assim, seu pai chegava da roça, dormia mais cedo, a gente ia, de madrugadinha a gente vendia, a gente chegava a tempo de buscar vocês na escola, a gente jantar junto, o dia que a gente ia, assim. Então, a gente fazia muita questão de sempre estar junto. Você sabe disso? Eu gosto de mesa. Para mim é sagrada a mesa, a gente junto, almoçando, jantando. Para mim é muito especial. E aí, esse tempo foi assim. E a gente começou a construir na frente. E aí, nós construímos a parte de baixo. Acabou de construir a parte de baixo. E, só para entender, como foi a sua sensação? Porque também, eu lembro, e fala, antes, voltando um pouco lá atrás, como que foi a sua situação na infância e depois como foi a sensação de você ter a sua casa própria? Me fala um pouquinho de como... Nossa, isso foi muito, muito diferente. Porque eu era uma criança. Sabe, uma criança sonhadora, uma criança mesmo, sabe? Eu casei, eu tinha 19 anos, mas minha cabeça era de criança, totalmente criança. E eu cheguei lá, e eu casei, e eu achei aquilo muito estranho, porque era assim, eu achei mais estranho, porque o encontro com a família, que é diferente, totalmente diferente. Minha família era de um jeito, e a família do Lu de um jeito totalmente diferente. Que para mim aquilo era totalmente diferente, eu não conseguia compreender. No entanto, eu aí, sempre que ia para a roça, eu ficava brincando com os meninos, porque eu não conseguia. Eu tinha muito mais dificuldade no relacionamento com as pessoas, com as pessoas da família mais adulta. Então, foi um tempo que foi um processo que ele foi demorado. E eu lembro direitinho que eu sempre pegava a Bíblia e lia a oração de Salomão para obter a sabedoria. Para eu estar junto com a família do Lu, que eu pensava que era tão diferente do meu jeito de ser, sabe? E colocando aqui um pouco, lá atrás na sua infância, quais foram pontos que você sente que você pegou muito da sua família, o que você viu, o que você falou, eu não quero isso para minha vida, e o que você levou para sua vida baseado nos princípios que você teve com a sua família lá atrás? Quais são crenças centrais que de alguma forma acompanham você e que isso vem desde a infância, que talvez você tenha visto a sua família e também aquelas que você começou a questionar? Meu pai é assim, ó, se ele não tem, ele tira de uma pessoa que tem para dar porque não tem. Então é uma coisa muito forte nele, é mais forte que tudo que eu já vi na minha vida. E eu acredito que eu ainda tenho um pouco dele, que eu acho que eu ainda tenho que trabalhar um pouco disso ser negativo, que ao invés de ser positivo, às vezes se torna negativo, porque ele tira tudo dele e dá para outra pessoa. Então eu sempre tenho que ter muito controle nisso. E aí é muito interessante, porque isso me fez construir, talvez isso foi uma das coisas mais fortes que me fez construir o patrimônio que eu construí. Porque aí eu vi que se eu fizesse daquele... É uma coisa que ela é constante dentro de mim. Porque eu vejo assim, às vezes eu faço, depois eu penso, não, peraí,
Eu não posso deixar as coisas acontecer assim. Porque eu acho que isso talvez foi o fraco e foi o forte. O que me fez forte também. Porque isso fez eu construir meu patrimônio com muita força. Porque eu pensei, não, eu tenho que ter cautela, sabe? Eu posso fazer tudo pelas pessoas, mas é um tudo dentro do limite, sabe? Tem até uma coisa que eu falo muito sobre saber equilibrar ambição e contribuição, né? Uhum. Que ambição é entender que é diferente de ganância. Eu posso querer mais para mim e mais para o outro e o melhor. Porque para o outro ganhar, eu tenho que ganhar. Eu acredito muito nisso. E se eu quiser ganhar, eu tenho que fazer o outro ganhar. Eu penso muito assim. Eu também acredito. E a contribuição é quando eu começo a me doar para o outro. É importante ter essas duas coisas, só que quem fica só na contribuição acaba tendo muito desafio. Quem fica só na ambição, também as coisas ficam mais pesadas para esse tipo de pessoa. Quando a gente consegue equilibrar isso, a vida começa a parecer mais leve. Eu acredito muito nisso.